Proteção de Deus e em observância à norma constitucional, declaro aberta a presente sessão solene de instalação da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Caneta? Tudo bem, Não. presidente? Uma caneta. Bem, uma caneta. Ah, tem aqui, Sara, tem aqui. Tem aqui. Ah, senhor. Estava aqui na gaveta. Tá certo. A primeira comissão são 3, a outra são... Nomeio uma comissão composta pelos senhores deputados Wilde Cambão, Vinícius Cirqueira e Henrique César para conduzir à mesa o excelentíssimo senhor vice-governador do estado de Goiás, Lincoln Graziani Pereira Rocha, TJ. E uma comissão composta pelos deputados Álvaro Guimarães, Tiago Albernaz e Júlio Pina para conduzir o excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado. Neste instante, exposição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, do hino do Estado de Goiás, pela Banda de Música da Polícia Militar do Estado de Goiás, sob a regência do subtenente Daniel.
Agradecemos o comparecimento da Banda de Música da Polícia Militar, que muito abrilhantou esta solenidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado. Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Goiás, Lincoln Graziani Pereira da Rocha, TJ. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Walter Carlos Lemes. Presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer, Urias Garcia de Oliveira Júnior, representando o excelentíssimo senhor prefeito de Goiânia, Íris Rezende Machado. Presidente do Tribunal de Contas do município, conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ailton Flávio Vec. Defensor Público-Geral do Estado de Goiás, Domilson Rabelo da Silva Júnior. Registramos também a presença dos excelentíssimos secretários de governo, Eresto Roller, chefe de gabinete de gestão do governador Lívio Luciano, secretário interino da Casa Civil Alan Farias Tavares, ouvidor do Poder Judiciário, desembargador Carlos Alberto França, diretor-geral de Administração Penitenciária, Coronel Urzeda, presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, Silvio Antônio Fernandes Filho, presidente da Goiás Prev, Gilvan Cândido da Silva. Neste momento, concedo a palavra ao nobre deputado Hélio de Souza, que falará em nome da bancada da oposição pelo prazo de 5 minutos, sem direito a partes. Cinco minutos, deputado. Senhor presidente, deputado Luiz Salvieira, já que a Assembleia está quebrando o protocolo, que historicamente falamos 20 minutos, eu quero cumprimentar toda a mesa na pessoa do governador Ronaldo Caiado. Eu acho que esse é um momento importante, é um momento de reflexão, porque estamos aqui para tomarmos uma posição de pronunciamento que fala em nome daquilo que nós chamamos de oposição na Assembleia Legislativa. E se prestarmos atenção, a Assembleia fala, através da oposição, aquilo que o povo está falando. Então eu me sinto, nesse momento, falando em nome do povo goiano para todos que estão aqui. Primeiro, relembrar o que é democracia, que vem de Montesquieu, que através do seu livro Espírito das Leis, criou o alicerce da Constituição americana, da Constituição brasileira e criou o equilíbrio dos poderes. E o poder legislativo que eu pertenço e que orgulho e que estarei aqui nesta tarde defendendo. Eu quero colocar, e falando em nome do povo goiano, e manifestando aquilo que se pensa do governo, o povo goiano entende que o governo tem que esquecer do governo anterior e buscar fazer um projeto que dê andamento no progresso do nosso Estado. Esse é o sentimento que eu falo, com certeza, em nome do povo goiano. E o que seria esse pensamento, se precisamos e devemos colocar de uma maneira muito concreta? Primeiro, quando se falou em déficit público, posteriormente a secretária de Economia concordou que não era uma questão de governo, então não era uma questão do governo passado, era uma questão do Estado. E qual a causa do déficit público? A causa do déficit público é a questão previdenciária. E por que o governo anterior não tomou as providências? Porque tinha que aguardar o governo, através do Congresso, aprovar as leis para permitir que esse chamado déficit previdenciário possa acabar. Então eu entendo que o déficit é uma questão de tempo e só agora poderia ser sanado. Eu questiono, e o povo de Goiás questiona, e principalmente os segmentos são os servidores públicos, as tramitações que aconteceram aqui. PEC da educação, ela querendo ou não, ela atropelou
aquilo que é mais sagrado, que é um ritmo normal do regimento. Ela foi aprovada através de um jabuti, uma PEC que não cumpriu prazo, que não obedeceu aquilo que determina o regimento interno, e, a meu ver, ela deveria ser uma iniciativa do governo do Estado. A PEC da Previdência, que com certeza atropela os sonhos de milhares de goianos, principalmente servidores públicos, ela também, a meu ver, atropelou o regimento, não obedeceu os prazos regimentais, e mais do que isso, ela discriminou a mulher, ela discriminou a professora, que é o segmento que teve um período de abrangência mais amplo, passando de 25 para 40 anos. Foi uma agressão que, com certeza, precisa e tem tempo ainda de ser recuperado. Mas, mais do que isso, se prestarmos atenção na PEC da Previdência, os menores salários foram aqueles que realmente foram massacrados. Eu diria e falo aqui hoje em nome do aposentado que ganha pouco. Ele terá, o aposentado e pensionista, terá provavelmente terá 14,25% descontado daquilo que ele não pagava, que não precisava pagar, porque ele já contribuiu muito para o Estado. E este sim vai fazer falta. Se tivéssemos majorado para outros segmentos, a dor não seria tão grande. Eu não quero dizer que não teria cobrança, mas a dor não seria tão grande. Mas massacrar aqueles que ganham pouco, a meu ver, é muito sofrido e poderia e deveria ser evitado. Então eu entendo que o governo, ele deveria escutar a população, o servidor público, que é o seu grande parceiro, analisar melhor o que foi feito no Estatuto do Servidor, o que foi feito no Estatuto dos Professores. A perda do quinquênio, ela é muito forte, e eu tenho certeza que aqui eu quero fazer o nome da oposição, governador. Quero, nesse momento, tentar mostrar para o senhor que ainda tem tempo. O senhor voltar à titularidade. Não foi do seu governo que tirou, foi um erro do governo passado, mas o que não impede que o senhor possa fazer essa compensação para permitir que, pelo menos isso, os professores... Registro a presença do vereador por Goiânia, Paulo Magalhães. Concedo a palavra ao novo deputado Bruno Peixoto, que falará em nome da bancada de situação, pelo mesmo prazo de 5 minutos, sem direito à parte. Senhor presidente, em virtude ao tempo, permita-me cumprimentá-lo, ao nosso governador Ronaldo Caiado, estendendo a todos da mesa. Estamos iniciando mais um ano legislativo neste parlamento, que carrega em sua existência marcos que estão atrelados de forma inseparável da história do Estado de Goiás. O Poder Legislativo goiano já atuava de forma relevante na Rua da Abadia, da nossa querida cidade de Goiás, onde foram realizados os trabalhos da Constituinte Goiana de 1981. Desde lá, o Parlamento Estadual passou por profundas transformações, entre elas a suspensão de suas atividades na Revolução de 1930, deputado Salim, a eleição para a criação da Constituinte Estadual e a escolha de Pedro Ludovico para governar em 1935. Observe o tamanho do nosso poder. Temos o privilégio de legislar em um regime verdadeiramente democrático, representando de forma legítima os anseios daqueles que aqui nos colocaram. O último ano foi intenso, desafiador. Quero parabenizar o presidente desta casa, Lissauer Vieira, pela atuação efetiva, conciliadora e politicamente exemplar, dentro de uma visão integral e sistêmica da relação entre os poderes e as necessidades da população. Suas ações e postura nos permitiram trabalhar de forma independente
e responsável. Quero parabenizar a coragem e a capacidade de gestão do governador Ronaldo Caiado, que vislumbrou um futuro de ordem e progresso para o nosso Estado, quando a realidade era outra. Já estamos colhendo resultados positivos de sua gestão. E a comparação, doutor Hélio, ela é inevitável pela população. Na economia, saúde e segurança pública, entre outras áreas, não posso deixar de citar conquistas relevantes, como a extinção do soldado terceira classe, valorização da polícia, redução de todos os índices de criminalidade. Governador Caiado mostrou profundo comprometimento ao cortar mais de 3.000 cargos comissionados, enxugando as despesas da máquina pública, reduziu os excessos de incentivos fiscais. E não para por aí. Entregou UTIs neonatais. E a primeira de várias policlínicas está marcado a inauguração para o dia 28 na cidade de Posse. Este gestor forte e competente destravou o desenvolvimento do Estado, sem prejuízo ao meio ambiente, com uma legislação ambiental aprovado por esta casa. Caiado mostrou ao mundo que representa o nosso povo integralmente. Somos acolhedores, humanizados, carregamos essas qualidades em sua liderança. Recebeu os repatriados que estavam na China, nossos irmãos brasileiros, em meio ao pânico da ameaça do coronavírus. Criou oportunidades de emprego e renda àqueles menos favorecidos. Acabou com a brincadeira de gato e rato aqui em Goiás. Radares escondidos nas rodovias reforçavam a certeza da indústria da multa em nosso estado. Esta casa contribuiu muito para as mudanças significativas, e nem sempre populares, mas que garantem um futuro seguro e estável e próspero a todos, por acreditar nesse projeto ousado e necessário. Parabenizo a base do governo nesta casa, destes parlamentares por sua atuação. Nossa união é necessária e importante. A nossa união e o nosso apoio ao governo que vai ditar os rumos do Estado. Temos acertado medidas duras, mas necessárias. Parabéns à base do governo que dedica sua vida em servir ao próximo. Muito obrigado, presidente. Neste instante, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, para proceder à leitura da mensagem governamental. Senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Lissau Vieira, em nome de quem eu saúdo todos os demais deputados e deputadas aqui presentes, ao vice-governador Lincoln TJ, ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Walter Carlos Lemes, ao presidente da Agência Municipal de Turismo e Evento, Urias Garcia Júnior, representando o prefeito Iris Rezende, ao procurador de Justiça, Ailton Vec, ao defensor público-geral do Estado, Domilson Rabelo, ao presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro Joaquim de Castro, o desembargador Carlos Alberto França, aos secretários de governo, Casa Civil, Alan Tavares, de Governo, Ernesto Roller, de Gestão da Governadoria, Lívio Luciano. Saúdo também os presidentes do Goiás Prev, Gilvan Cândido, do IPASGO, Silvio Fernandes, aos senhores vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, primeiras damas,
a todos os servidores da Assembleia Legislativa, dessa casa que convivi nela por 6 mandatos como deputado federal e como senador da República. Cabe a mim, neste momento, entregar ao senhor presidente a mensagem governamental em relação aos atos que foram praticados, como também os resultados obtidos em 2019. Quero dizer que sou médico, cirurgião, e a gente sempre tenta que ao operar um paciente a gente possa colocá-lo em total condição de voltar à sua atividade como se nada tivesse acontecido. Mas Deus não nos dá essa capacidade. É lógico que algumas pequenas limitações ou às vezes sequelas ficam, entre elas até a cicatriz. Mas a vida nos ensina a superar essas dificuldades, buscando o quê? Buscando a melhoria de qualidade de vida das pessoas. É isso que me move na vida política. É o único objetivo que eu tenho. Em 6 mandatos, vocês, parlamentares, aqui com quem eu tenho o prazer enorme de conviver, vocês nunca me viram envolvido em negociatas. Nunca viram meu nome maculado. Hora alguma que não fosse na defesa do povo goiano e do estado de Goiás. É um orgulho enorme de uma trajetória de vida em que eu, como goiano, jamais deixei de usar a tribuna na Câmara e no Senado para poder enaltecer esse estado pelo qual eu sou apaixonado por ele. As pessoas às vezes perguntam, mas, governador, quantas coisas nós podemos ainda avançar? Muitas. Muitas. Agora, o milagre não podemos fazer. Primeiro porque nós fazemos um governo transparente. Implantamos um compliance público, onde todos os nossos órgãos de governo são avaliados em toda e qualquer ação, sem que precise amanhã de uma auditoria, porque o compliance identifica o processo. Caso haja alguma prática que não seja legal e correta, ele já realmente impede o avanço dessa licitação ou até da aplicação dela. Mas eu diria aos senhores e senhoras que o problema maior, e eu acho que é um momento de reflexão para todos nós aqui, que temos hoje os poderes aqui presentes, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, tribunais de contas do Estado, dos municípios, Defensoria Pública, Procurador-Geral de Justiça representando o Ministério Público. O que é o sentimento da população neste momento? Nós inauguramos hoje e fomos o projeto piloto onde o governo federal, com 3 ministros de Estado, presidente do Supremo, Procurador-Geral de Justiça, estavam presentes para inaugurar o projeto do Destrava Brasil e Destrava Goiás. Onde naquela hora o governo veio sediar o seu projeto piloto na cidade de Goiânia, na capital do estado, pelo reconhecimento que tem por tudo aquilo que nós temos demonstrado como interesse de transparência, respeito ao dinheiro público e eficiência em resultados. O ministro Moro escolheu exatamente o estado de Goiás para instalar e iniciar um projeto de segurança pública.
que é referência para o Brasil todo. Nós temos aqui em Goiás um estado que recebeu o presidente Bolsonaro 6 vezes o ano passado, pela distinção que tem com o estado ao ver os resultados que nós estamos apresentando a curto prazo. Em um ano em que Goiás era um estado referência em segundo lugar em feminicídio, no número de ataques aos cidadãos, latrocínios, roubo de carros, como também uma violência desenfreada no setor rural, Goiás hoje passa a ser espelho, referência, passa a ser o estado que hoje é copiado pelos demais e forma escola. A cada momento é um cidadão chegando dizendo: governador, graças às ações das nossas polícias integradas, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, GAECO, tudo isso agora em parceria com os demais estados de fronteira. Governador, eu posso andar com meus filhos na praça, eu posso ir ao ponto de ônibus, eu posso andar de carro pela cidade. Goiânia chegou a ter 62 assaltos a carro por dia, numa média de 34 assaltos dia. Ou nós tínhamos vilas aqui em Goiânia que todo mundo sabia que ali estava a quadrilha instalada e que nenhuma medida era tomada. Há quantos anos ela existe? Existia. E no momento em que eu assumi o governo, a polícia só fez um pedido ao governador Ronaldo Caiado: por favor, nos dê um tratamento igualitário para que um policial não precise receber R$ 1.500. E assim foi feito diante de todas as minhas limitações fiscais e orçamentárias. Segundo pedido: governador, nos deixe trabalhar. É só isso. Nos deixe trabalhar. E hoje Goiás passa a ser exemplo para o país, um estado que em apenas 12 meses, ele já finalizando 2019, conseguiu apreender mais de 56 toneladas de drogas. Conseguiu avançar nas condições de segurança pública ao povo e também no setor rural. Dizimar 172 quadrilhas que operavam facilmente no estado. Acredito eu que até com parcerias neste momento. Mas nós tivemos a coragem. Enfrentar quadrilhas, enfrentar cartéis é fácil? Posso dizer a vocês, tem que ter independência moral e intelectual para fazê-lo. E graças a Deus, é isso que eu guardo na condição de governador do estado. De 7.200.000 goianos que esperam de um governador aquilo que tem recebido em troca em todos os lugares que caminho. Ninguém me cobra um milagre. Todo mundo me cobra melhorias que sentem no dia a dia. Mas para isso, é importante que a gente também faça uma reflexão. Nós hoje somos 156 mil servidores. Nós hoje temos 47% dos servidores ativos. Nós temos 53% dos servidores inativos, ou se não na condição de pensionistas e aposentados. Como? Na fórmula cronológica, a Previdência sustentar os que estão trabalhando. Se o déficit do Estado hoje chega a 230 milhões mês, qual é a garantia que tem um servidor que amanhã vai se aposentar? Será outro Rio de Janeiro? Rio Grande do Norte? Minas Gerais? Rio Grande do Sul? Não. Se fosse pela tese populista, diria, olha, é por aí. Mas aos homens e aos estadistas,
eles têm como princípio maior para não apagar os demais o princípio da coragem. Da coragem para poder superar as diversidades. E nesta hora, eu quero aqui, aos 26 deputados, a vocês, dizer que amanhã os aposentados, os servidores públicos do Estado de Goiás, vão reconhecer aos senhores aqui o gesto da coragem de não deixarem chegar a Goiás à condição que chegou o Rio de Janeiro. Eu, como governador do Estado, faço questão de aplaudi-los, de dizer que vocês tiveram a coragem, com dados técnicos, embasado em documentos que provam que o Estado de Goiás, hoje, gasta 230 milhões de reais por mês para poder quitar a folha de pagamento de aposentados e pensionistas a mais do que ele recebe. 230 milhões de reais sacados no Tesouro. E os outros goianos? E os outros 7 milhões e 200 mil goianos, onde eles estão? Quais são os seus sindicatos que falam por ele? Eu tenho um carinho enorme pelo Dr. Hélio, meu colega, médico. Dr. Hélio, você sabe que a nós cabe uma responsabilidade muito grande. É interessante um governo focar apenas ações aonde tem ali maior desenvolvimento e maior reduto eleitoral? Será que é essa a função de um governo? Principalmente nós médicos. Não, doutor Hélio. Doutor Hélio, eu posso dizer que eu fui eleito no primeiro turno e eu perdi em 8 municípios. 6 no Nordeste, 1 no entorno e 1 no Médio Norte goiano. Assumir o governo, eu coloquei em prática tudo aquilo que eu acredito, que é exatamente dar dignidade aos goianos. Eu não vou ficar enaltecendo o governo, criando outdoor de governo, que ele está uma maravilha, sendo que o povo está vivendo em situações que demandam e muito a consciência de nós goianos. É pensar no interesse próprio, é pensar no interesse do Estado. Por que eu faço isso? Porque eu cheguei agora há pouco, tinham vários deputados aqui comigo, e secretário, na cidade de Campos Belos, lá na divisa com Tocantins, próximo à Bahia, onde eu fui recebido com faixas, todas as pessoas dizendo: governador, nos deixe viver. Governador, nós aqui que temos insuficiência renal, temos que andar 800 quilômetros dia sim, dia não, temos que ficar 4 horas numa máquina de hemodiálise e retornar às nossas casas. Eu pergunto, isso é vida? Quando nós, em primeiro lugar, criamos um índice multidimensional, que está aqui, das carências das famílias goianas, 25 mil famílias não têm banheiro. Vocês já pensaram em criar seus filhos numa casa que não tem sequer o banheiro? Não tem piso? Não tem energia elétrica? Não tem água tratada? Regiões onde nós temos hoje as maiores incidências de tuberculose infantil,
hanseníase, onde nós temos na região próxima a Goiânia, no entorno de Brasília, há mais de 15 anos, o turno da fome, onde as crianças não têm o seu horário para poder receber a totalidade da grade curricular. Eles tinham um tempo intermediário de 3 horas e não tinham alimentação correta. Eu pergunto, o que é governar? Governar é ser servil a tantos que se beneficiam há mais de anos e anos, a milhões e bilhões de reais em incentivos fiscais, ou é ter a coragem de enfrentá-los e dizer: vocês são fundamentais empresários, mas eu quero que o dinheiro do Estado de Goiás seja incentivador, não das ilhas de desenvolvimento do Estado de Goiás, não das cidades que já vivem por capacidade própria, mas os incentivos do Estado, os benefícios do crédito mais barato deverão ser aplicados nos 62 municípios mais carentes do Estado de Goiás. Aí sim, é romper desigualdade, é levar a qualidade de vida aos cidadãos. Hoje, não tem mais o quarto turno, o turno da fome no entorno. Consegui sim, com prestígio junto ao presidente da República, instalei salas modulares, as mais sofisticadas que existem. E as pessoas hoje iniciam um ano letivo, todas nas suas próprias salas de aula, com seus professores em tempo de poder dar a eles todas as matérias em tempo correto. Mas eu chegava no entorno e eu sentia aquele cidadão que tinha melhor condição financeira, ele era o jovem que chegava na sala e dominava a sala. Era um tênis novo, era uma camisa diferente, uma roupa mais nova. E os demais, até os mais estudiosos, ficavam acanhados pela diferença com que eles tinham em relação aos colegas, com as roupas e com toda aquela vestimenta diferenciada. Eu falei, meu Deus, onde posso buscar dinheiro? E consegui. Consegui mais 27 milhões de reais. Mandei fazer 1 milhão de uniformes. E os nossos estudantes nas escolas públicas de Goiás, eles terão o mesmo uniforme e 2 conjuntos foram distribuídos a cada um deles, para que o diferencial dos nossos alunos fique exatamente na sua competência, na sua capacidade e no resultado do aprendizado. É isso que trabalhar por buscar o tratamento que se deve buscar ao ser governador do Estado. Governo não é balcão de negócio. Governo não é local de se enriquecer. Governo é local do cidadão ter espírito público e entender que aqueles 4 anos que o povo lhe deu, ele tem que retribuir 24 horas por dia para poder fazer valer aquilo que é a confiança de uma população. Mas enfrentar todas essas estruturas é fácil, não. Mas eu garanto a vocês, eu ao sair do meu governo, vou continuar em Goiás, caminhando pelas ruas, as avenidas, almoçando, jantando nos restaurantes com a minha família. Porque mesmo a oposição reconhece que o único motivo que me leva à prática política é de fazer o meu Estado ser referência nacional. E nós vamos conseguir isso. Os desafios são grandes, são. Salário de dezembro e novembro sem pagar, quitei todos, 14 salários e meio. As dificuldades de uma renegociação de uma dívida, sim. Só para os senhores terem uma ideia, sabem qual é a taxa de juros que os goianos pagam
por empréstimos irresponsáveis para entregar a CELG, naquele sufoco de última hora, meu Deus, isso aqui não pode ser diagnosticado como o caso da Petrobras, precisa ser sepultado, vamos fazer isso de qualquer jeito. Pegar empréstimo aqui da Caixa Econômica e vamos passar isso aqui para a Eletrobras. Esse dinheiro nos custa hoje, levantamento feito, dados oficiais da Caixa Econômica, um juro de 184% da CDI. A taxa de juros cobrada hoje do Estado de Goiás, onde nós pagamos em valores que oscilam de 220 a 250 milhões de reais mês, entre Tesouro, BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil, esse dinheiro, ele é pago a taxas de 184% da CDI. Mas somando todos, a média dá 174% da CDI. São valores que, onde você tem uma taxa Selic de 4,25%, nós estamos pagando quase que 9% de taxa real. Gente, são situações como essa, é que nós temos que cada vez mais aprofundar o debate, trazer alternativas para o Estado poder sobreviver. Sobreviver aonde nós temos 62 cidades, municípios em Goiás, em que a grande maioria da população ainda vive em situação abaixo da linha da pobreza. Onde é que está a defesa daqueles que já têm garantias constitucionais? Aqueles que já têm estabilidade. Será que não tem um lado da solidariedade e do amor ao próximo? Será que tem alguns poucos goianos que pensam como o Sandro Mabel? Poucos. Que enxergam as pessoas como cifrão. Pessoas que são capazes de dizer que Goiás não devia receber os brasileiros que estavam na China. Pensaram os senhores o que é isso? Um Estado e um país que renega seu povo? Que não aceita repatriá-los? Qual é o exemplo que nós damos para a nação? Eu sou um homem que aprendi na minha vida a recolher feridos. Sou um homem que aprendi na minha vida que país nenhum se desenvolve e Estado algum vai adiante se não tiver o gesto da solidariedade, da humanidade. Este é o princípio maior que deve reger qualquer estadista. E a minha cidade natal acolheu os 34 brasileiros, 30 brasileiros e 4 chineses. E lá hoje, nós já temos o segundo exame concluído, com todos os exames negativos. Vamos encerrar, se Deus quiser, com todos eles podendo voltar às suas casas e agradecendo a acolhida do povo anapolino e do povo goiano. Anápolis vai ser a capital da humanidade. Agradeço ao prefeito, aos senhores vereadores. Agradeço a sensibilidade do senhor presidente em me chamar para falar, do ministro Onix, do ministro Mandetta, que montou um protocolo de segurança que superou as exigências dos americanos e europeus.
do ministro da Defesa, general Fernando, que compartilhou a todo momento conosco de como seria a operação. Então, minha gente, eu posso garantir a vocês que o povo goiano, 99,9%, é composto por homens e mulheres que têm o gesto da solidariedade, da humanidade, extremamente aflorado, e que apenas 0,1% tem exatamente o perfil do Sandro Mabel. Não é o perfil do goiano. Por isso, eu quero pedir aos senhores deputados e senadores, deputados estaduais aqui presentes, não tem nenhum projeto que eu encaminhe a essa casa que não tenha um objetivo. A Enel, por exemplo, ontem, sábado, foi duramente defendida por esse cidadão. Eu pergunto aos senhores, é justo levar milhões e milhões e bilhões de reais e não dar ao povo goiano aquilo que o povo goiano merece em termos de energia elétrica? É justo não enfrentarmos porque é uma empresa rica, poderosa? Não. A frase não é minha, é de Juscelino Kubitschek, mas eu posso plagiá-lo. Deus me poupou do sentimento do medo. É por isso, minha gente, eu quero deixar aqui a todos os deputados estaduais a minha palavra de que a qualquer levantamento que vocês desejarem, do que o Estado arrecada, do que o Estado paga, está inteiramente à disposição dos senhores e senhoras. Não tenho nada a esconder. Eu só tenho um compromisso com a minha consciência e com o povo do meu estado de Goiás. E nessa hora, vocês, servidores, podem ter uma certeza absoluta. E aqui falo não como governador, mas como médico. Vocês amanhã vão agradecer os 26 votos que tiveram aqui na Assembleia. Vocês amanhã vão ver que Goiás vai ser o primeiro estado a sair da crise fiscal. Porque na hora que nós combatermos essas desigualdades, na hora que nós, e não é fácil, fechar a corrupção da máquina do Estado. Impressionante. Senhores presidentes de poderes, não é fácil. A corrupção está entranhada e ao poder dizimá-la é algo difícil. Mas nós estamos preparados para isso. Você já começa a ver um Detran saneado, uma Saneago saneada, uma Secretaria do Meio Ambiente, uma Secretaria da Fazenda, uma Secretaria da Saúde, enfim, você já começa a respirar o dinheiro do povo chegando em obras que são obrigatórias para o povo. Não posso deixar de comentar as dificuldades que tem. O desafio das rodovias é real, sim, é real. Não podemos fazer empréstimo, porque nós já estamos bloqueados no Tesouro há mais de 4 anos, e o governo não pode fazer nenhum empréstimo. Todas as solicitações nós temos negado por todos os bancos, oficiais, como também bancos privados. Mas este ano, como o ano passado nós avançamos muito na área da segurança pública, esse ano vai continuar ainda mais, esse ano nós temos que eleger prioridades. A prioridade nossa vai ser a saúde do goiano. Vocês sabiam que no interior do estado de Goiás não tem uma UTI pública? A UTI pública que tem em Catalão fui eu que credenciei agora na Santa Casa. Estava fechado.
900 mil reais por mês. Em Jataí, fui eu que abri, onde o convênio já havia sido feito e nunca foi cumprido. A Santa Casa de Anápolis, a Santa Casa de Goiânia, mais 17 policlínicas que nós vamos inaugurar. Este ano, 4. Este ano vamos entregar a posse. Quero convidar a todos vocês. Como é que uma cidade igual Rio Verde, uma cidade como Mineiros, uma cidade como Porangatu, uma cidade como Minaçu, uma cidade como Aragarças, não tem uma UTI? Uma UTI? Não tem uma hemodiálise? Não tem um centro cirúrgico de média e alta complexidade? Então, que Goiás é esse, onde a saúde está focada em Goiânia, Anápolis e Aparecida? Cidadão em qualquer local de Goiás, ele tem que pedir a Deus para que haja uma regulação e que ele possa aqui chegar. Mas no dia 28 nós vamos dar o primeiro exemplo, aonde a Policlínica de Posse, em que eu recebo uma informação de que o deputado Humberto Aidar apresentou um projeto de lei à casa em que essa clínica vai ser dado o nome, espero que seja aprovado, deputado Humberto Aidar, onde ela terá o nome da Irmã Dulce, da Santa Dulce dos Pobres. Na região mais carente, quantos políticos daquela região, quantos já disseram, o Nordeste será incentivado por mim? As regiões mais pobres de Goiás nunca tiveram esse viés. Aí eu vou dar incentivo para o Nordeste, eu vou dar incentivo aqui para essa região próxima a Goiânia. Quem é que vai para o Nordeste goiano? Então, eu quero convidá-los para que vocês possam ver uma policlínica, onde os pacientes terão hora marcada, onde eu terei 19 especialistas médicos, mais o médico de família, 20 médicos. Onde eu terei de hemodiálise, nós teremos uma ressonância magnética. Ele não vai ver isso em mais nenhum outro lugar do interior, porque para fazer uma ressonância magnética, 800 quilômetros para chegar em Goiânia, lá de Campos Belos. Tomografia, raio-x digital, mamografia. Eu perguntava em Cavalcante, senhor presidente, uma senhora de 70 anos, quantas mamografias a senhora já fez? Doutor, o que é isso? Não sei o que é isso. Qual a incidência de câncer de mama em que as mulheres não são sequer tratadas no interior do estado? Câncer de colo de útero. Então, eu acho que governar não é fazer grandes obras. Governar é poder, sim, recuperar as nossas rodovias do estado de Goiás. Mas vocês vão ver o perfil das nossas obras. Aquela obra que nem acabou e que já está em fase de recuperação. Você vai daqui para a cidade de Goiás, não acabou e está todo dia tapa-buraco. Um pequeno pedaço que você vai ver, vai andar na GO 060, a parte que nós estamos fazendo, você vai ver o nível do asfalto, você vai ver o acostamento, você vai ver a seriedade com que se tem que se dar ao cidadão. Não é inaceitável obras populistas, demagógicas, obras eleitoreiras. Eu tenho uma determinação no governo, a obra só é autorizada o dia que o dinheiro estiver empenhado. O dia que ela estiver funcionando, eu vou lá inaugurar.
Mas, se Deus quiser, eu vou inaugurar também o Hospital de Águas Lindas. Já foi inaugurado 3 vezes, até com show de dupla sertaneja. Esse eu consigo entregar ainda este ano. Um hospital de alta complexidade, onde a Policlínica de Poços terá 2 pontos de retaguarda. As UTIs que nós estamos construindo em Formosa e o Hospital de Águas Lindas. Mas, para vocês terem uma ideia, nós temos que fazer com que aquele hospital que também já foi inaugurado várias vezes, de Uruaçu, lá falta 68 milhões de reais. Mas agora reiniciaram as obras. E agora, pelo cronograma, dificilmente ficará pronto esse ano. Só vou dar conta de entregá-lo o ano que vem. As policlínicas de Poços, Goianésia e a cidade de Quirinópolis, eu as entrego rapidamente. Cidade de Goiás e daí em diante Aragarças e outras tantas, nós vamos entregando a partir de 2021. Com isto, eu quero, ao encerrar, senhor presidente, dizer primeiro pela concessão, pelo espaço que me foi concedido. Em segundo lugar, trazer a Vossa Excelência, aos nobres parlamentares e parlamentar, a mensagem governamental do governo. E colocar no Estado de Goiás à inteira disposição, o Executivo do Estado de Goiás à inteira disposição dos senhores que queiram achar soluções, que queiram trazer resultados palatáveis. Engenheiro de obra feita, nós goianos estamos agradecendo. Nós queremos ver aquilo que eu espero ser uma realidade muito próxima em Goiás, que é o espírito do herói anônimo. São goianos que estão reconstruindo Goiás. Você chega numa escola, você chega num posto de saúde, você chega numa creche, você chega num asilo. Existe um cidadão hoje que acredita no Estado. E ao acreditar no Estado, ele fala, olha, vale a pena a gente contribuir, ajudar a recuperar a nossa cidade. E é dessa maneira que eu tenho governado. Nos momentos mais críticos, eu chamo o presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Procuradoria-Geral, o Procurador-Geral de Justiça representando o Ministério, a Defensoria Pública, como também os presidentes dos tribunais de contas do município e do Estado. É dessa maneira, aberta, transparente. E vocês podem ter certeza absoluta, o pleito de 2020, ele vai ser o pleito mais tranquilo no Estado de Goiás. Porque a minha polícia ela é extremamente competente. Os meus 12 mil homens da Polícia Militar, os meus 5 mil homens da Polícia Civil e também Corpo de Bombeiros. Eu quero fazer com que todos eles sejam treinados dentro da legislação eleitoral. E vou fazer com que eles cheguem aos 246 municípios do Estado, aonde as práticas de acharem que é com a força do dinheiro ou da pressão ao cidadão pode eleger quem quer que seja. Nós vamos mostrar aqui em Goiás, da mesma maneira que nós combatemos o tráfico de drogas e a criminalidade, nós vamos saber também combater aqueles que acham que pelo poder aquisitivo, pela corrupção ou pelas promessas falsas, podem ganhar as eleições no turno de 2020. Muito obrigado e uma boa tarde aos senhores e senhoras. Você pode ir. Aqui, a nossa mensagem aqui sendo entregue ao senhor presidente. Muito obrigado. Esquece.
A Assembleia Legislativa agradece o comparecimento do senhor governador do Estado e fica inteirada de sua mensagem que tomará na devida consideração. Publique-se posteriormente e encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Agradecendo o honroso comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram abrilhantar esta solenidade, encerro a presente sessão e convoco outra, ordinária, para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.